Pessoal, estamos aqui mais uma vez para o podcast Resenha do Assunça. Obrigado pela audiência mais uma vez, vocês conosco. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão financeira. Gestão financeira essa que, para muitos jogadores, é muito importante, principalmente quando ele vai para fora do país, principalmente quando ele vai jogar nos clubes europeus, asiáticos. Então, você tem que ter uma pessoa que realmente saiba conduzir o dinheiro que você ganha, que não é pouco, né? Então, hoje eu trouxe nada mais, nada menos que um cara que eu conheço desde 99, quando eu fui para Roma, e ele foi o cara que me ajudou. E é o cara que cuida, não digo da minha fortuna, mas do pouco dinheiro que eu tenho, né? Meu parceiro Mitsu, que hoje ele é um gestor de fortuna, é isso aí, gestor de fortuna. Mas já foi jogador também, atleta, jogou no Corinthians, tempo de Sócrates, esses craques todos. Mas vamos deixar um pouquinho ele falar. Miti, prazer revê-lo, meu parceiro. Prazer é meu. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado e vai por ser convidar. maravilha esse papo que a gente vai ter aí para esses jogadores que estão indo para fora, muito jovens, para esses jovens que querem jogar fora, para essa galera que querem se tornar jogador de futebol e jogar fora. Parceiro, conta um pouquinho da tua história, como tudo começou, lá atrás você é atleta. Meu, isso aqui é um bate-papo, não é perguntas e respostas. Você fala o que você quiser e tá tudo certo. O microfone é teu. Obrigado por ter me convidado. É importante a gente poder falar um pouco do que a gente faz, o caminho que a gente trilhou. Como você mesmo disse, eu fui atleta também. Bom, a história é como toda a história de todo menino, fazendo peneira. Joguei no São Paulo, fui nas categorias de base do São Paulo. Do São Paulo, eu fui para Suzano, no meu primeiro contrato profissional. Fui jogar em Suzano na segunda divisão. Acho que nem você sabia isso. Não sabia, eu sabia só do Corinthians, jogou com o Isso, Sócrates. Você depois fala, doutor. Isso, depois o Flamengo me comprou, eu fui pro Flamengo, que isso eu acho que também é muito importante, o porquê que eu consegui trilhar esse caminho. Porque eu fiz 2 vestiários de futebol onde tinha os maiores jogadores do Brasil, que foi o vestiário do Flamengo, campeão do mundo de 81, eu cheguei no Flamengo em 82, e em 84, quando o Sócrates estava saindo do Corinthians, eu estava chegando. E fui até considerado, na época, que antigamente não tinha tanta mídia, mas fui considerado o sucessor do Sócrates, que eu acho que nem me ajudou, porque a pressão é grande. Numa época que todos os craques ainda estavam no Brasil, para os jovens subir era muito mais difícil. Mas esses 2 vestiários me deram uma coisa que eu nem sabia que existia, que era network. Quando eu parei de jogar, que eu fui jogar na França, e 2 anos depois eu parei de jogar por ter me machucado várias vezes, machuquei joelho, Isso ainda eu vou contar, vou até dar uma primeira aqui. Vai sair um livro daqui a alguns meses, e eu vou voltar aqui para falar do livro, se você me permitir. Já está mais convidado. Muito obrigado. E quando eu parei de jogar, eu tinha o telefone dos maiores jogadores do Brasil que estavam na Europa na época. Isso quando? Isso em 92. Então, há 31 anos atrás. Em 92, quando eu parei em 91. Eu estava jogando em Caen, na Normandia, na França. Nessa época tinha Ricardo Gomes, Valdo, Moser, que estavam na França, né? Os caras que não jogavam nada. Não é? Jogavam nada. Jogavam nada. E a partir desses contatos que eu tinha, eu fui convidado para ir para a Suíça, para estudar e começar a trabalhar, porque eu tinha uma carteirinha onde tinha o nome dos maiores jogadores do Brasil. Aldair na Roma, Ricardo estava mudando para o PSG, Geraldão indo para o PSG, Valdo no PSG, Dunga, acho que na época ainda estava jogando na Fiorentina antes de ir para a Alemanha. E aí eu comecei a viajar, o Brasil começou a exportar de mais e mais jogadores, e de mais e mais jogadores precisavam do meu serviço. E durante 4 anos eu ralei muito. Estudando, se preparando. Estudando, me preparando. A gente não. Aqui no Brasil, nessa época, Assunção, e mesmo há pouco tempo hoje atrás, que existe essa discussão entre os jogadores que pensam na reconversão. O que fazer depois que parar de jogar? Isso a gente não pensava no tempo de Sócrates, de Zico. Ninguém nunca pensou, o que eu vou fazer depois que eu parar de jogar?
A gente viu nessa época muito jogador que passava dificuldade, ou quase todos, não só porque os salários não eram os mesmos, mas porque os jogadores não pensavam o que eu vou fazer depois de jogar e não estavam preparados para isso. Hoje a gente vê, tem curso de gerência de futebol da CBF, está todo mundo se preparando. Inclusive eu fiz, né? Chegou recentemente, depois de um tempo, eu fiz esse curso durante a pandemia, Mitch, curso de gestão esportiva da CBF, e chegou minha carteirinha, meu certificado de... Gerente de futebol? Não é gerente, administrador? Executivo de futebol. É isso aí. Então hoje eu posso dizer que eu sou um executivo de futebol pelo curso que eu fiz da CBF, fora os outros cursos também, que eu fiz da Universidade de Futebol, fiz alguns outros também. Que hoje você se preparou para estar onde você está. Depois que eu parei, logo depois que eu parei, eu já engatei já para estudar e me preparar para o pós-carreira. A tua geração, na minha impressão, eu acho que é a última geração que deixou de pensar no futuro. Porque mesmo na geração que eu tenho, acho que um pouco mais de 10 anos que você, a minha geração, ninguém pensava no pós. Os caras que foram ser treinadores, você pode ver, são os caras que nem foram tão bons jogadores. É a maioria. Que precisava trabalhar muito rápido. Fazer alguma coisa muito rápido. Não o que fazer depois que parasse. E foram ser treinadores de futebol. De time pequeno, aceitaram trabalhar em time pequeno e foi ser jogador. Porque também não tinha esses cursos todos que tem hoje, né? Não tinha. O cara era treinador porque ele foi jogador. Hoje é impossível isso acontecer. Se não tiver o curso, como a CBF está preparando todo mundo, você não consegue fazer. Então, quando eu parei de jogar, como eu estava na França, e eu escutei muito isso de reconversão, falando de reconversão, eles falam, o jogador tem que se reconverter em algo, não pode parar de trabalhar muito cedo. Eu já comecei a pensar isso. Então, quando eu fiz 27 anos, que eu machuquei o joelho, eu cheguei para o meu agente na época e falei para ele, cara, eu vou parar de jogar. Ele falou, como você vai parar de jogar? Você tem 27 anos, você tem que operar e voltar a jogar. Eu falei, não, 27 anos, eu não ganhei dinheiro até agora, eu vou parar de jogar com 34, jogando na segunda divisão, e o que eu vou fazer da vida? Uma escolha difícil, eu imagino, né? Sim, porque... 27 anos você parar é uma escolha... Eu acho que... Eu fui teimoso, eu parei com 38. Teimoso demais. Mas, Marcos, hoje, quando o atleta me pergunta... Ele é atleta. E ele me pergunta... O atleta que é atleta... O que é atleta. Porque tem uma diferença muito grande do atleta pro boleirão e do jogador de futebol. São isso. Duas coisas totalmente diferentes. Perfeito. Quando o atleta me pergunta o que ele deve fazer, eu falo, você tem que jogar o mais tempo que você puder. Porque você vai, durante todo esse período que você jogar, você não vai estar mexendo nas suas economias. Você vai prolongar. E pensar que hoje em dia o jogador de futebol ou o ser humano está vivendo mais, então você vai precisar de muito mais dinheiro, porque o certo, você que ganhou muito dinheiro jogando futebol, você não deveria precisar dos teus filhos para te ajudar. Exato. Então eu falo pro cara, você joga o mais tempo possível, já se preparando nos últimos anos para a reconversão, que são esses cursos que hoje a CBF oferece, ou que o cara não quer ficar no futebol. Não só na CBF, mas que tem outros cursos. Eu passo, Mitch, pra molecada de hoje em dia, porque ali tem, em Caeiras tem o Rafael Vaz, tem o Renatinho, tinha o Nunes, que parou recentemente, e alguns jovens que eu conheço, eu falo para ele o seguinte, é muito simples, o pensamento é muito simples. Quando você joga, você tem um chuveiro e o ralo, né? O chuveiro é o teu salário, tuas premiações e todo o dinheiro que você ganha. E o ralo são as contas que você paga, o dinheiro que você gasta, suas regalias. Depois que você para, o chuveiro ele fecha e só fica o ralo sugando o teu dinheiro e as suas contas. Então, o ralo são as suas contas que você tem para pagar. E se você não ganhou dinheiro, se você não está preparado para investir ou investir o seu dinheiro corretamente, você vai ter problema, porque vai estar lá só o ralo para pagar as contas. Essa parábola é perfeita, é realmente isso. Eu falo que quando você está jogando, você começa a jogar profissionalmente e você começa a aumentar. Você disse que você deve dizer, você aumenta o tamanho do buraco do ralo. Quanto mais é assim, Mitch, você sabe muito bem, mais do Perfeito. que eu. Quanto mais você ganha, mais você gasta.
Isso mesmo. Você ganha mais, você quer um carro melhor, você quer uma casa melhor, você quer uma roupa melhor. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você gasta. As suas regalias aumentam. Você quer viajar mais, você quer comprar mais coisas. E aí, se você não faz uma economia legal, não tem um cara desse do lado para te orientar, aí é onde vem os problemas. Que é a parábola que eu faço, você aumenta o número de vagões do teu trem. E esse trem de vida que você aprende, porque você ir para a Europa, comer comida boa, morar em lugar legal, dirigir carro legal, você viajar para os melhores lugares. Viajar, né? Dormir em hotel 5 estrelas. Isso custa. Você jogou em time grande, né? A Roma e no Betis, em todo o time que você jogou, você nunca dormiu no hotel de esquina. Era só hotel legal, comida legal, a roupa legal. Inclusive a roupa que o clube dá pro atleta, na Roma era Armani. Os caras se vestiam de Armani na Roma. Então, quer dizer, você bota um trem de vida muito grande com muito vagão e você tem que ter preparado para quando parar, tirar um pouco de vagão desse trem. Exato. E nós estamos falando, você está falando o nós, de repente, a esposa e os filhos. Mas tem mais gente por trás disso aí. Né? Tem a família, tem os irmãos que muitas vezes precisa, os pais que muitas vezes precisa, você é obrigado a ajudar. Né? Então você tem que se preparar para muita coisa. Se preparar para muita coisa, porque na realidade é isso mesmo. Não sobe o atleta. Por exemplo, eu costumo dizer, Marco, que é o seguinte: os 3 primeiros anos de qualquer atleta, raras exceções, ele consegue guardar dinheiro nos 3 primeiros anos de contrato. Porque esses 3 primeiros anos, é os 3 primeiros anos que ele ajuda a família. Então, dos 3 primeiros anos de contrato, sobra muito dinheiro. Ele melhora a qualidade de vida dele, mas não sobra dinheiro. A partir do 3º ano que ele começa a ganhar dinheiro suficiente para guardar. Porque todo mundo ajuda a mãe, o irmão, a família. Porque nós somos brasileiros, eu acho que você jogou em vários vestiários também, você sabe que todo mundo melhorou a família. Só que isso pode também criar uma dependência. Então o jogador de futebol tem que ter muito cuidado. As pessoas acham muito fácil para julgar de fora o jogador. Todos os problemas passam a ser, ou seja, eu vou entrar numa dívida ali, se eu não puder pagar, o fulano não me ajuda. Você vira a solução dos problemas da sua família. De alguns amigos que não são amigos. Que não são amigos. Que não são amigos. Né? Então, aconteceu comigo, aconteceu com a maioria dos jogadores e acontece. É super normal isso. Ou seja, vou comprar uma casa, vou pegar dinheiro, no meu caso, vou pegar o dinheiro com a agiota e se eu não conseguir pagar, o Marcos me ajuda. E já aconteceu comigo. Família, pedir as coisas, sabe? Então, ou seja, uma coisa que eu aprendi em 97 e demorou muito para entrar na minha cabeça, um cara que me dava esses conselhos, muitos, que era o Miller. Miller falava o seguinte: você tem que aprender a falar não para sua família. Porque agora você vai começar a ganhar dinheiro, vai chegar muita gente, vão chegar muitas pessoas, onde, para eles, você é a solução do problema deles. Perfeito. Marco, se você pegar... Bom, a gente conhece, acho, muita gente comum, né? Acho que 100% dos nossos amigos são incomuns, né? Se nós pegarmos nossos amigos, clientes meus, ou mesmo amigos, que nem todo mundo foi meu cliente, mas a gente é amigo mesmo assim, a gente sabe das histórias, normalmente foi o falso amigo que derrubou ele. Exatamente. A maioria das vezes. É muito triste, porque na minha profissão, que é uma profissão de confiança, eu corro contra isso o tempo inteiro. Até, já falei muitas vezes para amigos meus, nunca falei no microfone, mas que eu vou falar hoje, eu falo assim: se alguém fizer mal para alguém no futebol, tem que se espalhar. É lógico, claro. Não tem que guardar porque ele vai fazer mal para outro alguém. Então tem que se dizer: ó, aquele cara não é legal. Aquele cara não é legal. Tomem cuidado com ele. Mitch, eu falo o seguinte: o cara desconhecido, ele não vai te fazer mal. Ele não vai te passar a perna. Não. Quem vai te passar a perna é quem tá do teu lado. Você Perfeito. não vai dar oportunidade pro cara que tá longe te passar a perna. Você vai dar oportunidade pro cara que tá próximo a você a te passar a perna. Né? Você me perguntou no início sobre da minha profissão, né? Como é que é e tal. Eu resumo assim, cara. O jogador de futebol, ele, Marcos, ele não pode perder dinheiro. Ele não tem tempo para perder dinheiro. A profissão o atleta, ele não tem essa noção, porque você foi esse atleta, eu fui. Eu fiz muita bobagem
porque eu ganhei pouco dinheiro, e quando eu parei e fui trabalhar, porque eu também não tinha guardado dinheiro. Isso aconteceu comigo, é experiência própria. Então, o atleta não tem tempo de perder dinheiro. Porque a profissão dele de 15 anos, ele vai trabalhar 15 anos para tentar guardar dinheiro para o resto da vida dele. Porque, como você mesmo falou, o ralo que a gente cria, ele é muito grande. Independente se o jogador joga no PSG ou jogue no Rio Preto. Claro, o do PSG é maior ainda. Isso. Os problemas dele vão ser maiores. Você teve jogador que foi milionário, muito mais até que você, e você sabe que ele está em pior situação que você hoje. Então, isso mesmo. O cara, ele tem que pensar que ele não pode perder dinheiro. Então, quando você me pergunta qual que é a minha profissão, eu sou gestor e não investidor. Eu sou gestor. Que tem uma diferença muito grande, porque o jogador de futebol, por ter uma carreira tão curta, ele não pode investir. Investir quer dizer, vou investir alguma coisa para ver se tem um resultado. Tá certo? Eu guardo a grana do cara. Quer dizer o quê? Ele tem que bater a inflação, ele tem que guardar dinheiro, porque o que ele vai ganhar já vai ser suficiente para que ele tenha uma boa vida e mantenha um bom trem de vida dele. Também porque quando ele fica mais velho, mesmo que ele goste de coisas boas, ele vai ter filho, então ele não vai viajar tanto, ele vai ter que ficar pelo menos por uns 20 anos em algum lugar, e isso vai estabilizar ele daquela vida de atleta. O problema é que quando o jogador de futebol está terminando a carreira dele, ele vem de um trem de vida e de uma vida tão difícil que isso o torcedor, a gente estava conversando antes, o torcedor não tem noção do quão é difícil essa vida de jogador, que ele também quer aproveitar a vida dele. Sim. É um direito dele. Não, é lógico. O cara está com 30 anos, a vida toda pela frente dele. Com dinheiro. Esse cara quer aproveitar a vida dele. Então é nesse momento que ele tem que ter simplesmente uma medida de dizer, olha, eu guardei tanto, eu posso viver com tanto e eu vou viver o resto da minha vida com essa grana. Sendo que hoje, como eu estou dizendo, nem todo mundo tem a mesma oportunidade de você de ser um cara que trabalha na televisão. Porque tem muito amigos teus que estão procurando alguma coisa para fazer. Exato. Então, quando a gente senta para conversar com o atleta, eu tento falar para ele, cara, você tem que pensar hoje, lá na frente, se posicionar lá na frente, já coisa que é muito difícil, porque o cara é muito jovem. Porque eu estou conversando hoje com você aqui, não é mais aquele menino que eu conheci em 99 em Roma. Não é, você sabe que você não é mais aquele menino. E você pode até chamar aquele cara de menino hoje. Mas na época você já se achava o cara. Porque todos nós, o jogador de futebol, muita gente não sabe, para chegar nesse alto nível, o cara tem que ter uma personalidade muito forte. Porque senão ele pipoca. E a gente tá falando de eu ir para Roma com 22 anos. E chegar lá, é o que você falou. Quando você chegou no Corinthians, o sucessor do Sócrates. Né? Eu cheguei em Roma, Falcão era o rei. E aí me deram a camisa 5. Ou seja, começaram aquele negócio. Quem vestiu foi o Falcão. E essas coisas... Então, ou seja, queira ou não queira, a pressão é muito grande. O jogador sofre uma pressão independente é o que a gente brinca, né? Você não quer pressão? Hoje em dia não existe no futebol lugar que não tenha pressão. Você vai na várzea, tem pressão. É pressão o tempo todo. Ou seja, é totalmente diferente o número de pessoas vendo o jogo da várzea e profissional, sim, mas a pressão é igual. A gente até brinca, se você não quer pressão, você não pode jogar em time grande. Não pode jogar em time grande. Não pode. E principalmente também porque a pressão que muita gente que não viveu no futebol acha gozado, porque eu vou para certas rodas de finanças, né? Mas que o futebol é uma paixão. Mas eu acho que não tem um lugar que você vai que o cara não puxa assunto sobre futebol. Eu trabalho com finanças, eu sento em mesas de banco e falo 20 minutos de futebol, 10 minutos de finanças. Falo sempre o dobro do futebol, porque todo mundo é apaixonado pelo negócio, certo? Aí você vai jogar na Roma, que tem Batistuta, aí você olha para trás, na tua frente tem o Totti, Aldair, campeão do mundo, quer dizer, Antônio Carlos, aí e você tem que subir o seu nível, ninguém pensa nisso, você chega lá com 22 anos, do Brasil, sem falar a língua, você não entende nem o que o treinador te fala, e vai falar que o cara se vira, não é fácil. Tá jogando umas cadeiras de vez em quando, pra entender as coisas. Ai, meu Deus do céu, fica quieto, gordinho, vamos, não precisa lembrar disso não, mano.
Vamos falar nome, não dê nome no negócio. Mas é verdade, Mitch, a pressão é muito grande, é isso que você está falando. Na minha época era isso, eu olhava para o lado, tinha o Emerson que já vinha uma batida de muitos anos de seleção. Olhava para frente, tinha o Batistuta, tinha o Totti. Olhava para trás, tinha o Aldair, Antônio Carlos, Candelá, que era campeão do mundo. Campeão do mundo. Então, ou seja, tinha Vincenzo Montella na frente também, que era um baixinho, jogava pra caramba. Marco Del Vecchio. Baita treinador hoje. Baita, exatamente, Montella, baita num treinador. Então, ou seja, você olhava pro banco, tinha Fábio Capello, campeão por onde passou. Então, ou seja, você tinha que se tornar um deles. E em tão pouco tempo. Muito pouco tempo. Em tão pouco tempo. Você, tipo, chegou, meu amigão, você tem que mostrar. Você estava bem no Brasil, agora você está na Itália e você tem que mostrar. E eu tive dificuldade, muita dificuldade no meu primeiro ano. No meu primeiro ano, eu nunca me achei um cara lento. Nunca. Eu falei, não, eu não sou lento. Pô, eu colocava a bola na frente e chegava junto com qualquer um. Né? Chegou no meu primeiro ano, os caras acharam, pô, tá com freio de mão puxado? Os caras me chamavam, a imprensa me chamava de lento. E eu aqui no Brasil, era o jeito que o futebol brasileiro jogava. Por quê? Porque na Europa, lá nós estamos falando de 20 anos atrás, era grama curta e campo molhado o tempo todo. E aqui no Brasil era aquela grama alta e grossa. Sabe? Aí você jogava num calor de 30 graus com a grama desse tamanho. Uhum. Então, ou seja, o passe até é mais forte, né? Diferença total. Você jogou no Mineirão. Exatamente, muito. Então, você sabia a dificuldade que era jogar lá. Exato. Então, ou seja, são coisas que a gente precisa, o jogador de futebol principalmente, ele precisa se adaptar e rápido. Porque senão não joga. E com essa pressão, aí vamos voltar na minha finança, o que acontece? Será que o jogador de futebol tem tempo de pensar e se ocupar disso? Pra te falar a verdade? Não. Não tem. Por isso, eu sempre falo, Mitch, que eu tive um cara muito especial na minha vida, um cara que me ajudou muito. Posso falar o nome? Vai lá. Eli Coimbra. Nosso abraço. Nosso abraço, hoje vive em Portugal. Isso. Mas é um cara que, sempre onde eu vou, eu sempre cito o nome dele, porque foi um cara que me trouxe você, né? Me apresentou você, me apresentou o Luigi, me apresentou o Regis. O Luigi hoje é meu sócio em construtora, o Regis é meu advogado até hoje. Então, o Eli, ele fez um time fora de campo muito bom. Que a gente não só trabalha junto, como viramos amigos. Uhum. Né? Então isso foi muito importante para mim, ter um cara, um empresário que cuidasse da minha carreira, porque todos os times onde eu joguei, ele sempre foi comigo e ficava 40 dias. Enquanto eu não tinha casa para morar, enquanto eu não tinha um carro para andar, enquanto eu não sabia o caminho de ir e vir, o caminho de ida e de volta para minha casa, ele não me deixava. Então, ele não foi um empresário para mim, ele foi um irmão mais velho. Foi um cara que me ajudou muito, que me apresentou Mitsu, que me apresentou todos esses caras que eu falei, e um cara que eu tenho uma gratidão, depois que eu passei a ser jogador de futebol, um cara que eu tenho uma gratidão, realmente uma gratidão muito grande, porque é um cara que, ele cuidou da minha carreira. Ele colocou as melhores pessoas do meu lado, ele correu atrás de tudo que eu precisava para que eu pudesse só jogar futebol. Eu não tinha preocupação nenhuma, e quando eu tinha preocupação eu ligava para ele e ele resolvia. Então eu acho que é um cara, tenho certeza que foi um cara, se eu fui bem sucedido no futebol, o Eli tem grande parcela nisso. E ele preparou você e não só você, né? Teu Marco Senna, tem Renatinho também, que hoje joga no Japão, isso. Tem o Nunes também, então, ou seja, são caras que ele repetiu a dose, né? Repetiu a dose. Isso aí. Então, na minha época, era eu e Marco Senna, né? Eli Coimbra Júnior. O filho do Eli Coimbra. O Eli Coimbra foi durante muito tempo, repórter esportivo da Bandeirantes. Um cara que eu conheci também, gostava muito do Marcos Assunção, pai do Eli, falecido, Eli Coimbra. Então, o filho é um cara que me ajudou, e eu tenho muita gratidão por ele depois que eu comecei a jogar de verdade. É isso mesmo, porque o atleta, como
As pessoas pensam que o atleta tem muito tempo, e não é verdade. Né? Concentração, viagem, jogo, pressão, compromisso de família. E chegou um tempo que é muito interessante isso. Eu comecei a trabalhar em 92, certo? Até 91, pouca gente sabe, mas o jogador de futebol não ganhava dinheiro para guardar, Marcos. Não ganhava. Os caras aqui no Brasil, eles viviam bem, tinham apartamentos, tinham alguns carros bacanas, mas não ganhavam para jogar. O Sócrates costumava dizer que jogador de futebol era a elite dos times grandes e o resto era operário do futebol. Eu vi essa frase dele, do Sócrates. Quando eu comecei a trabalhar, eu realmente descobri que até esse tempo, poucos jogadores de futebol da Copa de 82 estão vivendo tranquilamente de verdade. Tem uma vida como ele tinha quando jogava. Você trabalha com alguns jogadores daquela época ainda? Eu tenho jogadores que jogaram a Copa de 82. É a Copa que até de 82 para frente, eu só não tive jogador na Copa de 18. De 2018. Nas outras Copas eu sempre tive clientes jogando as Copas do Mundo. E a diferença, porque eu comecei a trabalhar em 92, eu vejo que hoje a facilidade que a gente tem de manter o atleta numa boa condição é muito mais fácil, porque eles estão ganhando mais também. Sim. Então você tem como já prever nesses primeiros contratos como ele vai acabar a carreira dele. A gente faz o desenho, olha, você tem X, nós vamos investir dessa maneira, ou trabalhar o seu dinheiro dessa maneira, e você vai chegar no final. Mas aí você vai, então é mais fácil, sim, claro que é mais fácil, você tem mais dinheiro para trabalhar e para guardar, lógico que isso vai acontecer. E você vai ter mais dinheiro, consequentemente, você vai ter mais dinheiro para gastar. Vai ter mais dinheiro para gastar. Só que, como a carreira é muito curta, a gente não pode dar uma brecha para que isso não seja feito desde o início. Tem que se pensar agora, já fazendo um desenho do que vai acontecer lá na frente. Porque o jogador machucar, ou, por exemplo, eu falo que muitas vezes o atleta ele faz um contrato de 4 anos, vou fazer uma conta de cabeça, ganhando 4 milhões por ano. O atleta e a família já diz assim, nossa, ganhamos 16 milhões. E não acontece. Estamos ricos, estamos milionários. Estamos milionários. Eu já vi a família falar que ela jogaria, a família na mesa que eu estava, falou assim, não, nós vamos jogar até os 35 anos. O atleta aqui comendo. Nós vamos jogar. E eu escutei isso da família dizendo que nós vamos jogar. Vindo de você, isso aí, Mitch, um exemplo também, você falando dessa trajetória que você coloca, que você mostra pro jogador. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente viajando para Roma, eu e Eli, e eu sentado no banco, na cadeira, ele do lado, e eu fiz essa pergunta para ele. Eli, quanto que eu preciso para quando eu parar de jogar, eu não precisar trabalhar? Se eu quiser ficar o dia inteiro no sofá, eu fico e posso ficar e vou ficar de boa. Então nós fizemos isso aí. Nós fizemos esse plano financeiro. Isso. Né? E aí foi onde eu falei, beleza, maravilha. Então, desde já eu vou te falar uma coisa, eu quero ficar 10 anos fora do Brasil. Eu sempre tive metas, tive foco e tive metas. Né? Quando eu tava trabalhando e pintou o lance de eu fazer o teste no Rio Branco, o foco e a meta era, eu quero passar no teste. Fui e passei. Estando no Rio Branco, agora eu quero chegar no profissional. No ano seguinte eu estava no profissional. Um time grande. Joguei 3 anos no Rio Branco, 96 fui pro Santos. Seleção brasileira, 96 cheguei no Santos, 98 eu estava na seleção brasileira. Europa, 96 cheguei no Santos, 99 eu estava indo para a Europa. E aí foi onde pintou essa parada. Eu quero jogar 10 anos fora do Brasil e quero voltar. E quantos anos você jogou? 10 anos. 10 anos fora do Brasil. Eu joguei 23 anos profissionalmente. 22 anos profissionalmente. Mas os 10 anos que eu planejei em ficar fora do Brasil, eu fiquei fora do Brasil.
Foram 10 anos? 10 anos, fora do Brasil. Quantos jogadores, Marcos? Agora sou eu que estou fazendo pergunta no teu programa aqui, mas isso é bacana pro ouvinte. Lógico, e pro cara que está assistindo a gente. Pro moleque, saber pro cara. quantos jogadores. A gente já conversou sobre isso. Eu lembro disso, a gente conversou no seu carro, lá em Sevilha, sobre quantos jogadores tinham conseguido passar 10 anos em time grande na Europa. Bem poucos. Bem poucos. Bem poucos. É isso aí. E hoje a gente fala muito de foco, né? É porque o cara tem que ter foco, internet, todo mundo falando de foco, todo mundo vendendo o podcast, o blogger, né? Falando sobre foco. Influencer. O influencer falando sobre foco e tal. Cara, o atleta, não existe atleta que chegou onde você chegou, que sem saber, ou sabendo, que eu falei, eu não sabia que existia network quando eu fiz meu network. Mas você já tinha esse foco, é uma coisa tão natural para o atleta, o cara ter foco, porque você sabe que você passou no Rio Branco, tinha vários jogadores lá com você. Sim. E por que foi você que chegou? E tinha jogadores bons. Sim, e só por que você que chegou? Porque na época, ninguém falava de foco, mas o cara tinha foco. Exatamente. Tinha objetivo, tinha disciplina, e ninguém chega. E a finanças, eu tenho muitas reuniões hoje, né? Antes as nossas reuniões eram dentro do vestiário. Hoje minhas reuniões, depois de 30 anos, são dentro de uma sala, de um banco ou no meu escritório. E existe muita similitude entre, ou semelhança, muita semelhança entre... Tá errando, porque quanto tempo tá fora do Brasil? Eu tô há 31 anos. Então, gente, é normal, errado. Eu estive com o Marco Senna recentemente aqui no ele fala espanhol, né? Nossa, como é que fala isso? Como é que ele tá 20 na Espanha? Então, ele até, desculpa, mas... Então, queira ou não queira, a gente tem um exemplo vivo que é o Aldair, né? Que é o Aldair. O Aldair, muitas vezes, ele não sabe a palavra em português, ele não sabe. Ele não fala mais, é verdade. E ele tá muito tempo só na Itália, né? Filhos falando italiano e tudo, é verdade. Essa semelhança entre o que acontece no futebol e o que acontece numa empresa. Tem muita coisa igual, muita. De você saber, por exemplo, eu brinco para os meus amigos, falo assim, aquele cara não deveria ser o capitão, ou quem que é o capitão. Falo, gente, você chega no vestiário, você pode jogar a camisa para cima, o atleta sabe quem são os 11 titulares e quem é o capitão do time. Quem sabe não interessa quem tá com a faixa. Sabe quem é que manda dentro de campo. Sabe quem é que manda. Sabe. Não tem jeito. O cara pode estar com a faixa, mas o cara que manda, quando o problema aperta... Muitas vezes é ele, é o cara que está com a faixa que manda, mas muitas vezes também não é. Não é. Porque quem sabe é quem está jogando com ele. Pete, eu vejo isso muitas vezes, principalmente depois que eu fiz os cursos de gestão, eu vejo isso na parte administrativa do clube. Que o clube é uma empresa. Sim. E a empresa funciona ali naquela parte administrativa. Se as coisas não funcionam bem ali, isso vai para dentro de campo. Vai para dentro de campo e as coisas passam a não funcionar dentro de campo também. Então a gente tem um belo exemplo hoje que é já de algum tempo, que é o Palmeiras. A boa gestão que o Palmeiras tem. E se o Palmeiras está muito bem hoje dentro de campo, tudo isso é por causa da gestão administrativa. Que tem bons profissionais fora das 4 linhas. Que as coisas funcionam fora das 4 linhas. A partir do momento que a tua empresa funciona na parte administrativa, com o seu chefe, com o presidente, com o seu diretor, pode ter certeza que os funcionários eles vão trabalhar direitinho. Eles vão entregar. E vai te dar lucro. Bom, eles vão entregar. Agora, a partir do momento que você tem problemas, já na parte administrativa, com o diretor, com o presidente, pode ter certeza que os funcionários não vão. Eles não vão te entregar o que você precisa. Não vão mesmo. Não vão mesmo. Se a sua empresa não é redondinha, a bola não roda redonda. Não roda. Não tem como. E hoje é o que eu falo, você hoje com a sua experiência, porque seria bom, né, a gente nascer já com essa experiência, né? Que bom seria, né? Mas também que bom seria se fosse jovem o tempo todo. Que bom 99, seria. 22 anos. Que é isso, coisa eu boa. lembro você correndo. Hoje eu não corro mais. É isso, é verdade. Mas, Mitch, e aí hoje você mora nos Estados Unidos? Hoje eu moro em Bahamas, que é uma ilha ali do lado de Miami, mas é um país independente. Eu morei 22 anos em Genebra,
Eu joguei 3 anos na França, aí quando eu parei de jogar eu fui morar na Suíça, só fiquei em Genebra, fiquei 22 anos, e há 10 anos exatamente, em julho desse ano, fez 10 anos que eu estou em Bahamas, por uma questão de proximidade do Brasil, porque agora mudou muitas coisas, a gente trabalha muito em dólar, então a proximidade com os Estados Unidos para a gente é muito bom, e o eixo ficou mais fácil, fuso horário para trabalhar, os atletas normalmente estão aqui no Brasil, eu tenho muito cliente ainda na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, mas a gestão é feita daqui do Brasil e de Bahamas, é onde eu faço, que é o internacional eu cuido de Bahamas e o que é Brasil eu cuido aqui no Brasil. Que maravilha. Aí você vem pro Brasil 2, 3 vezes ao ano? Eu venho. Não, eu tô ficando mais tempo. Eu não passo. Eu sou residente barramenho, então eu passo no Brasil 3 meses por ano, 4 meses ao ano no máximo. Sério? Ah, Você me vê uma vez só. Ou muitas vezes ele nem me vê, cara. É que- Às vezes a gente briga igual o Eli. O Eli tá morando em Portugal, às vezes o Eli vem pro Brasil, eu só fico sabendo, o Eli tava aí, você não viu? Você não viu? O Mitsu é a mesma coisa, o Mitch tava aí, eu encontrei com o Mitch aí, ó. Falei, mesmo, ele veio, tava aí e não me fala nada. Então, Eu bom. passo vergonha, mas eu até brinco com meus amigos, eu acho que. Como eu sei que você é um deles, quando a gente se fala, né? Os meus amigos sempre ligam para mim e falam assim: que parte do mundo você está hoje? Exatamente, exato. Porque você vai ficar aqui até quando? Eu viajo dia 24. Você vai pra onde? Vou pra Dubai. E depois? Pra Itália. Depois? Depois Bahamas. Aí, ó. É isso. É sobre. Fala igual minha filha fala. É sobre. É sobre aí. Não para. O homem é um viajante. Mas o importante é que, pra mim, ele foi e ele é muito útil para muitos jogadores também, que ele faz esse trabalho. Certeza que todos gostam muito. E acima de tudo, né, Mitch? Tem que ter a confiança, né? Eu acho que o que. Bom, eu tava falando com o teu produtor hoje. Com o Gordinho da Assunção? O Gordinho da Assunção. Ele tomou as duras hoje. Hoje o o Gordinho ele deu umas rameladas aí, teve que chamar, teve que tomar umas A durinhas. gente tava falando que acho que o maior orgulho que eu posso de ter é que eu posso ir para todo lugar de cabeça erguida. A gente. Eu acho que eu criei um nome, eu não sou conhecido publicamente. Também nunca fiz para ser conhecido. Mas no meio dos bolas, sim. Mas eu acho No meio que dos bolas, falou em Mitsu, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Principalmente a velha guarda, né? A velha guarda. Velha guarda, você trabalhava com quem? Fala alguns nomes que você trabalhou. No meu Instagram tá o pessoal. Acho que tem todo mundo da Copa. A Copa de 98 eu tinha mais da metade da seleção. Na Copa de 98. Aquela Copa eu tinha muita gente. 2002, a seleção que ganhou o Campeonato Mundial também. E, cara, o meu maior orgulho... Você não precisa ser aparecido para ser conhecido. Isso. Não é? E muitas vezes, muita gente não sabe, porque não precisa saber. Eu acho que eu tenho que ser conhecido, acho que eu sempre tive... Desde que eu parei de jogar, eu sabia que eu tinha que andar na sombra. Entendeu? Na sombra, no bom sentido mesmo. Dizer assim, quem tem que aparecer é o atleta, é ele que joga, é ele que põe a cara. Eu não sou artista, né? Então eu tinha que fazer bem o meu trabalho. O meu trabalho, eu nunca tive cliente que bateu na minha porta, porque não tem placa na porta do meu escritório. Os meus clientes sempre foram indicados por um outro cliente. E você sabe disso. Sim. E eu consegui manter isso durante 30 anos hoje. Estou torcendo para que que o meu filho estude, como a gente está falando, nossos filhos vão estudar na mesma cidade, que isso continue. E é uma questão, realmente, a confiança, porque eu acho que eu estar aqui sentado hoje é um orgulho para mim. E para mim, pô. É um orgulho para mim. A gente se conhece desde 99 e você foi o cara que... o meu primeiro salário europeu foi com você que eu coloquei meu dinheiro. É isso aí. E a gente fez um plano, e a gente seguiu o plano, e a gente está aqui hoje. Importante, então, para vocês que está começando, molecada, vocês que tem esse plano de jogar fora do Brasil, Mitch, eu queria que você explicasse um pouquinho o que esse cara, porque a gente vê muitos garotos jovens, né, indo para fora do Brasil e já ganhando muito dinheiro. Então,
eu queria que você falasse um pouquinho. O que que esse jogador tem que fazer, quem que ele tem que procurar, quais os cuidados que ele tem que tomar na hora de encontrar um gestor de fortuna. Cara, eu acho que tem muitos bons profissionais por aí. Tem mesmo. Hoje até eu sempre disse que eu não tenho concorrente no bom sentido. Eu acho que às vezes eu posso não ser tão bom para certas pessoas, mas ele vai encontrar alguém que seja bom para ele. Mas o que eu acho que ele tem que fazer e tem que pensar primeiro, quando a gente está doente, a gente vai ver um médico, certo? Claro. Então, se a gente começou a ter um rendimento que a sua família não consiga cuidar, procure um bom profissional que vá cuidar do seu dinheiro. Escolha isso com cuidado. As pessoas às vezes acham que isso pode ficar para segundo plano, e é mentira. Não pode ficar para segundo plano. Não é porque eu estou ganhando muito dinheiro que esse dinheiro não vai embora. E dinheiro não aceita desaforo. Exato. Então, acho que ele tem que procurar um bom profissional. Mas o bom profissional, para mim, não é o profissional que vai deixar você rico. Isso eu falo sempre. Por quê? Porque se você é um atleta profissional, você já está rico com o contrato que você tem se você cuidar bem dele. Então, você tem que procurar um profissional que vá fazer o teu patrimônio simplesmente crescer e não deixar você rico, não é dobrar o teu dinheiro. Se ele bater a inflação, você vai parar com muito dinheiro. Pense nisso. No Brasil hoje, uma taxa de juros a 13% ao ano, em 5, 6 anos você já dobrou o teu capital. Paradinho ali. Então, se você programar, esse profissional chegar para você e fizer uma programação do que você tem que guardar, você tiver um controle, com certeza você vai parar de jogar daqui 10, 15 e eu espero 18 anos como você, ou mais, esse cara vai parar com um capital suficiente para viver bem o resto da vida dele. E se o cara quando o cara passa, por exemplo, para ser craque, aí não tem discussão. Não tem como. Aí não tem como. Não tem como. Mas um jogador hoje que vai jogar num time médio europeu, ele tem que voltar para o Brasil com um capital bem bacana. E que muita gente não sabe, porque as pessoas têm mania de querer comparar, hoje no caso é o Neymar, todo mundo se comparar, e o Neymar, parece o Neymar. Não, vamos comparar com o que é comparável. Você pega um cara hoje que está indo jogar na Inglaterra, ou na Itália, na Espanha, na Alemanha, cara, são salários consequentes, são salários consequentes. Mas são esses jogadores que tem que pensar muito mais também. Claro, claro. Porque você sabe bem, num time... A gente fala, Mitch, desculpa. A gente fala assim, tem o primeiro escalão e o segundo escalão. O primeiro escalão são poucos, né? O segundo escalão são esses que você está falando. É esse que eu estou falando. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu tive clientes que ninguém nunca ouviu falar, cara. O cara jogou na Turquia. E tá bem de grana. Mora no Ceará. Legal. Uma construtorazinha. Tá super bem. Jogou no Konya. Depois jogou... Puxa, não vou lembrar o nome do outro time. É outro time meio complicado. Não sei se é o Antalya, onde ele jogou. E jogou no Galatasaray 2 anos. Junto com o Lutisco. Que foi treinador... Junto com o Zago. Sim. Cara, o cara jogou na Turquia. Ninguém nunca ouviu falar do Brasil. E o cara tá super bem de vida. A gente fez um planinho. Durante 7, 8 anos, quando eu conheci, ele já estava lá, ele tinha saído, ele tinha já passado... jogou com o Matusalem no Shakhtar. Eu posso falar, Batista ele chama. Você também não conhece. O Batista jogou no Galatasaray, jogou no Shakhtar. Fez bons contratos, fizemos um plano de vida, o cara tá hiper bem. Com certeza ele vai mandar uma mensagem aqui para nós. Da hora. Beleza. Tá super bem. Quer dizer, você fazendo um plano e seguindo o plano, porque o problema também é você não tem disciplina para jogar? Normalmente o atleta... Na vida você tem que ter disciplina, né, Mitch? Não só o atleta para jogar. Sim. Na vida você tem que ter disciplinas, você tem que ter metas. É isso aí. Foco, né? Que hoje se fala de foco. Então, se o cara tem disciplina e tiver disciplina para seguir o plano, com certeza a gente vai longe. Com certeza a gente vai longe. E para isso tem esses caras, igual o Mitsu, igual ele falou que tem outros profissionais. No momento que você vai e está precisando, independente de ser
o seu gestor financeiro, o seu gestor de fortuna, um advogado, um cara que seja realmente, não, né, na área onde você ganha muito dinheiro, você tem que ter pessoas com muita capacidade. Com muita capacidade. Né? Você não pode ganhar muito dinheiro e pegar um qualquer para cuidar do seu dinheiro. E a gente tem muitos exemplos de caras que levaram dinheiro de jogadores, né? Nossa A gente Senhora. tem alguns exemplos que aconteceram de amigos nossos. E estamos até falando que tá aí, hoje o caso mais é o do Palmeiras, né? Os meninos do Palmeiras. Né? Então, ou seja, então tem que tomar muito cuidado, você que está começando no futebol, você que já está no futebol, independente, é o que a gente está falando aqui, é do primeiro escalão ou segundo escalão, e ainda tem o terceiro escalão, que é pior ainda, são os que ganham quase nada. Isso. Né? Eu bato muito na tecla, Mito, quando a gente fala, não, que a gente tem que ver isso pro futebol. Mas a gente, muitas vezes, estamos só olhando os caras que estão jogando na primeira e na segunda divisão. Mas a gente não vê os caras da terceira e da quarta divisão. Né? Se a gente muitas vezes eu falo que a gente olha muito só os caras que aparecem na televisão. Mas tem aqueles jogadores também que não aparecem na televisão. E aqueles são os caras que estão ali ralando, mas ralando de verdade. Aqueles sim, eles vão ter que tirar leite de pedra para guardar dinheiro, porque depois que parar, esses, mesmo guardando dinheiro, eles vão ter dificuldades. Mesmo guardando dinheiro vão ter dificuldade. Porque a gente não está falando a gente não está falando de salários de primeira e de segunda divisão. A gente está falando de salário de terceira e quarta divisão. Ou seja, muitas vezes, muitos atletas profissionais, principalmente aqui em São Paulo, eu vejo, eles largam o futebol profissional para estar jogando na várzea. Eles jogam 2 jogos de sábado e 2 jogos de domingo, eles ganham mais do que se eles estivessem jogando na terceira e na quarta divisão. Com carteira assinada. Sabe? Então, ou seja, gente, a várzea hoje em São Paulo, ela está muito forte, por quê? Porque os donos de times estão pagando muito bem. Então esses caras de time de terceira e quarta divisão, alguns, eles estão abandonando a profissão e estão indo jogar na várzea. Porque eles jogam 2 joguinhos, 3 joguinhos, 4 joguinhos finais Sábado, de semana e fazer acabou. mais dinheiro. Aí você chega no final do mês, você ganhou mais do que você ganhava profissionalmente treinando todo dia. Você eu não sei, Marco, mas, por exemplo, tem hoje, que é muito triste, mas tem muito jogador jogando nos Master para ganhar o envelope do Master. Então, a gente fala muito isso, são jogos de festa, são jogos tem bastante gente que organiza esses jogos aí, inclusive, esse final de semana tava com alguns, Viola, Serjão, Galeano, Rubens Cardoso, Miller, e a gente tava junto, Flávio, e a gente se encontra muitos nesses jogos, muitos, e a gente vê muitos caras que sim, precisam desses jogos para se alimentarem, para ter o que comer, para viver razoavelmente bem. Isso, para realmente arredondar o final do mês. E outra coisa que eu falo também, que foge um pouquinho desse lado, do lado financeiro, Mich, muitas vezes eu converso com os amigos e a gente fala, né, que muitos clubes aí fazem homenagens e tal, mas fazem homenagens para os grandes, para os ídolos, né? Mas tem aqueles operários que a gente está falando no começo, né? Que tá lá na cidadezinha pequena do interior, que muitas vezes ele passa, as pessoas nem o reconhecem. Acho que os clubes deveriam fazer com que esse cara se sentisse novamente importante. Fizesse uma homenagem para ele. Vamos ver onde está fulano, que foi campeão de 1900 bolinha e tal, isso e aquilo. Que representou a camisa do clube. Que fez com que o clube, se o clube está nesse momento hoje, ele fez parte disso. Claro. Ele colocou um tijolinho ali e ajudou. Como o craque precisa do jogador lá de baixo, Exato. O clube também. O clube também. O cara que por exemplo, eu acho, sei lá, não vou dar nome aqui, mas tem jogador que passou em clube grande que não marcou tanto, Exato. não foi o craque. Mas foi campeão. Mas foi campeão, e mesmo se não foi campeão, levou o time para algum lugar. Porque daquele período foi ele que segurou aquela barra lá.
Lógico que ele recebeu o salário dele, mas para ele chegar lá, ele trabalhou muito. E eu acho que deveria ser pensado muito Já nisso. pensou? Imagina, você tá lá numa cidadezinha do interior, o cara que não é reconhecido nem quando passa na rua, aí chega lá, ó, 2 convites pra você, passagem, tudo bonitinho pra você assistir tal jogo e ser homenageado no campo. Imagina. Verdade. Isso no Brasil não Imagina, tem, cara, não mas tem, não eu fui num jogo em Lisboa, do Benfica, e eu tive a oportunidade de estar junto com o time adversário, e que é um grande clube agora em Portugal, chama Portimonense. Esse clube tá sendo bem falado, tá sendo bem falado. Então, tive a oportunidade de ir com eles pro jogo, Portimonense, e a gente entrou no estádio. Eu tô sentado lá, antes de começar o jogo, e 15 minutos antes do jogo, o Benfica faz todo o jogo uma homenagem para um ex-jogador. Que beleza. Que legal. Então, como você falou, ele leva a família, vai para a presidencial com a família, ele desce no campo nesses últimos 15 minutos e ele é saudado pela torcida, ele faz um agradecimento. Cara, não é muito, Não é nada. mas o clube reconhece. Miti, não é nada. O clube não Pro é clube nada. não é nada. Pro clube, Eu, pro alguns Benfica não é meses nada. atrás, fomos aí, teve a despedida do Joaquim, fomos na Espanha. Eu, Denilson, Ricardo Oliveira E o Edu. E o Edu. Cara, o Edu, hoje ele é empresário de futebol, então ele vive viajando. Então ele vai mais vezes, ele foi mais vezes na Espanha. O Ricardo, não sei, talvez deve ter ido, mas a homenagem que fizeram para nós, e principalmente nós, eu e o Denilson, a gente viu o jogo no domingo, o Joaquim faria a sua despedida na terça, mas a gente chegou no domingo, e no domingo a gente foi ao estádio. Mitch, eles fizeram uma homenagem para mim e pro Denilson, uma coisa de, cara, que maravilha, nos deram um quadro com as nossas camisas, um quadro com um número, tipo, eu fui o jogador 700 e pouco do clube, o Denilson foi o 600 e pouco, então com esse número da camisa. Que legal. Sabe? Então nos deram, antes do jogo, os caras aquecendo, os caras vieram abraçar a torcida, sabe? O reconhecimento da torcida. Então isso foi muito bacana. E eu acho que os clubes do Brasil deveriam ter e fazer essas homenagens para os seus ídolos, para os caras que realmente jogaram e fizeram com que os clubes tivessem essa grandeza. Não só aqueles ídolos, mas aquele cara que carregou o piano. Porque, cara, eu acho que isso eu escutei, tá? Não é uma coisa que alguém me disse. Eu tava dentro do campo. Velho, eu vi como, por exemplo, o Zico era o grande jogador do time, certo? Então, o Andrade falava, Zico, volta respirando. Pode chegar que aqui eu corro. Deixa que pode. Fica Então, quietinho pra quando a bola chegar em você. Isso eu vi. Eles falam sobre isso. Existe esse. Cara, mas o Zico sabe que a gente precisava do Andrade para carregar o piano. Então, eu acho que o clube tem que reconhecer isso, não é só o torcedor, o clube, eu acho que faz parte do clube, e a grandeza do clube, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, da grandeza dos clubes, eu acho que isso está chegando aqui agora, Marcos, porque quando você fala em time grande europeu, é porque tem uma cultura do clube. O maior exemplo disso, e eu acho que hoje a gente estava falando aqui com o Fabiano sobre o Edu Gaspar, que está hoje no Arsenal. Sim. Cara, a final de uma da Champions League, eu não lembro qual era, eu acho que o Liverpool jogou com 11 estrangeiros. Não tinha um inglês no time. Só que a camisa do Liverpool é pesada, meu amigo. Os caras jogam. Tem espanhol jogando como inglês. Porque quando ele chega no clube, o clube é tão grande que ele não tem condição de falar assim, não vou fazer isso aqui. Não, você não tem. O clube é o Liverpool, você joga igual o Liverpool. Ele é muito maior que você. E isso, quando o clube brasileiro começar a se dar esse respeito, porque são clubes grandes aqui, vários, porque o Inter de Porto Alegre é um clube grande, o Grêmio é um clube grande. Aqui a gente tem, que todo mundo diz, aqui a gente começa o Campeonato Brasileiro com 14 times para ganhar o campeonato. O exemplo que eu dou é o seguinte, que quando eu fui para a Itália tinha, Itália tem, na verdade, tem o Milan, tem o Inter, tem Roma, tem Juventus, tem Lazio,
tem a Fiorentina. Teve que já- Parma. Parma. Mas aí você vai pra Espanha, tem Real Madrid, tem Barcelona, Atlético. tem Atlético de Valência. Madrid, Valência. Antigamente, na minha época, La Coruña. La Coruña. Hoje não mais. Isso, mas já foi grande. Estamos falando em 4. Isso. Você vai pra Inglaterra, você tem Chelsea, você tem Liverpool, você tem Arsenal, você tem... O City e o Arsenal. City, O City e o Arsenal Manchester. são agora. O United. Porque não eram. O United. Então, ou United. seja, e agora você vem pro Brasil. São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Atlético. Cruzeiro, Atlético. Olha o tanto De time olha grande. o tanto de cada estado. Tem Aí time você vai grande. pra Bahia, tem o Bahia. E o Vitória, que hoje tá na segunda, mas tá fazendo um belo campeonato, provavelmente vai subir. Você vai pra Minas, tem Cruzeiro e Atlético. Você vai pra Porto Alegre, tem Grêmio e Inter. Você vem a São Paulo, tem 4. Você vai pro Rio, tem mais 4. Atlético Paranaense. Você vai, tem Curitiba e Atlético. Ou seja, cara, é o campeonato mais difícil do mundo. É o que campeonato todo difícil jogo é um do mundo. clássico. Todo jogo é um... Todo é um mata-mata. Todo jogo é um clássico. É? Então, ou seja, você termina de jogar hoje contra o Palmeiras, contra o Santos aqui em São Paulo, você já começa a pensar no Flamengo, no Fluminense, no Rio. Sim. Aí daqui sim. a pouco você termina o Fluminense ou o Flamengo, você já começa a pensar no Atlético, no Cruzeiro e Minas. Agora, essa é boa pro torcedor loucura. escutar. Isso eu escutei Que de loucura. jogador. Cara, você vai jogar, você imagina você vai jogar o campeonato espanhol. E você joga no Real Madrid. Você só não dorme na Concentra 2 noites, 4 no ano. Atlético e Barcelona. Porque quando você vai pegar o Málaga, você vai pegar o Celta meio caído, você dorme Tranquilo. e sabe que vai ganhar o jogo, certo? Aqui no Brasil isso não acontece. Não acontece. Porque você pega o Corinthians todo na jogo, quarta todo e você pega o São Paulo ou o Atlético ou não sei quem, você não dorme, porque vai ter sempre os caras vão te massacrar. É isso Você aí. vai ter que matar um leão. Gordinho, fala comigo. Fala comigo, chefe. Tem perguntas aí pro Mitch, não? Tem perguntas pro Mitch. E só pra curiosidade da galera, você foi o jogador 728 do clube, do Betis. Tá A vendo? gente puxou aqui gordinho da merda. a informação. Tá Era vendo? 700 e pouco, eu falei, falei. 728 pra ser mais exato. Isso aí é o jogador que chegou no clube, eu sou o número 700 desde a 128. existência do Betis. Que isso, mano. Bacana. Ó, quero antes de fazer as perguntas pro Mitch, quero agradecer primeiramente a Band Esportes por essa parceria maravilhosa. Oba, E esportes. você que curtiu a roupinha do Assunção, Isso aí, ó. ó, em breve vai ter lançamento lá no Instagram da PZ, hein? Então já acessa aí, @usepzstory. E também já vai lá no site, dá uma olhada, que tem muita peça em promoção, hein? www.usepz.com.br. Você quer fazer uma harmonização facial, harmonização corporal, transplante capilar, é só procurar uma unidade da Clínicas My Face. Tem unidade no Oscar Freire, Tatuapé, em Gonzaga. E você quer ficar fitness e mora em Caieiras? É só você ir até a rua Uruguaia, número 34, que lá você vai encontrar a academia MA20 Fitness. Segue também lá no Instagram, @MA20Fitness. Mitsu, seguinte, que posição você jogava? Cara, Desse tamanho, o que você acha? Eu ia falar zagueiro. eu jogava de volante. Falou que foi o Volante. sucessor do Sócrates, Pô. é que você é novo. Não É, se ligou, né? sou Mitch? novo, Não cara. se ligou, né? Pô, você Eu não era se ligou que ele meiuca, falou que era o eu era sucessor do meiuca, Sócrates? era meiuca. Ô, malandro. Desculpa. Tá perdão. difícil, viu? Eu só fui o sucessor, mas só assim, muito de leve, tá? Ó, o Leandro perguntou o seguinte. Opa, peraí, calma aí, que sumiu a pergunta aqui do Leandro, meu Deus do céu. Vamos lá. Qual investimento o garoto que fechou o contrato tem que fazer para ter uma condição de vida ok no final da carreira? Eu acho, cara, não é o investimento, é o que ele teria que fazer. Eu acho que o jogador de futebol, como eu falei, ele não pode perder dinheiro. Ele não tem tempo para perder dinheiro. Então, eu acho que para atleta, quando ele começa, é renda fixa. Renda fixa. Mas, poxa, mas só renda fixa? Não. Por isso que o profissional depois ele irá, como eu vou dizer, ele vai introduzir ele para o mercado financeiro, criar
uma carteira para esse cara, para esse jovem atleta, e com o passar do tempo ele vai se adaptando com o dinheiro que vem chegando. Mas o que o cara tem que fazer, o atleta ele tem que guardar dinheiro, ponto. Lógico que o atleta, até vou alongar um pouco mais a tua pergunta, mas o atleta, claro que ele, como eu falei, nos 3 primeiros anos, ele vai ajudar a família. Mas a partir do momento que ele chegou, ele ajudou a família, ele começa a montar a carteirinha dele, e aí você faz um plano para ele, e com esse plano que ele vem ganhando dinheiro, ele vem guardando dinheiro, e o dinheiro vem aumentando, ele vai guardando, o dinheiro vem aumentando, e aí ele devagar sobe um pouco mais, como ele disse, o tamanho desse ralo ou o nível de vida dele, e com isso, com certeza, se ele fizer isso direitinho durante 10 anos, ele com certeza ele vai parar com alguns milhões de reais na conta. Legal. Uma dúvida que me surgiu, por exemplo, no caso do Scarpa, né, que aconteceu aquilo, tem muito jogador que vem muita proposta boa, então tipo, ó, faz esse investimento aqui que você vai ganhar muito dinheiro. Como que você lida isso quando o jogador chega pra você e fala assim, ó, esse aqui é um negócio top, você já tem muita experiência, sabe que pode dar errado. Como você lida com essa situação? Às vezes eu me coloco numa saia justa, que já aconteceu. E eu tento, primeiro que o milagre não existe. Mas aí, por que o cara cai nisso? Porque, como eu falei, normalmente o cara que apresentou isso é alguém próximo dele, certo? Então essa tentação fica muito maior. E o cara é muito jovem para poder julgar. Quando eu estou por trás, por uma questão, até hoje fica muito mais fácil, eu tinha muito mais dificuldade de fazer isso quando eu era jovem, quase da idade deles. Hoje, Não, com mais da minha idade quando? Não, quando eu tinha a sua idade, que eu era mais Hoje? jovem. Não, antigamente. Da idade dele? Eu tô velho já, mano. Eu tô com 47. Não, quando eu estava mais jovem, era muito mais difícil. Porque hoje, com a minha idade, mesmo eu não querendo, eu acho que a gente impõe mais respeito. Então eu mostro para ele que aquilo não existe. O que estavam prometendo, pelo menos o que eu li, porque eu não vi nada, eu estou dizendo o que eu li na imprensa, o que eu li, que os caras estavam dando um resultado de 100%, isso simplesmente não existe. Não existe. Então, agora, por exemplo, acontece muito, por exemplo, do cara falar que o apartamento está sendo vendido por 500, mas ele vale 1 milhão, vamos aproveitar essa oportunidade. Cara, você abre o jornal, mostra o metro quadrado, quanto ele custa no lugar, vai lá, visita com ele um outro do lado e ele vai ver que todos os apartamentos naquela região não custam aquele valor. Então, não é tão difícil. O problema é que, normalmente, essas pessoas, quando elas... O malandro, ele é até melhor do que a gente, né? Então, eu não tenho muito como defender, porque mesmo cliente meu pegou uma certa grana e levou. Os mais velhos vão lembrar, talvez você não lembre, mas aqui no Brasil já existiu, agora está na moda é o Bitcoin. E não teve lugar só o Scarpa, porque já tinha acontecido com muitos outros. Teve o JJ Invest no Rio há pouco tempo atrás, teve o cara do Boi Gordo. Lá atrás, lá na minha época de Santos era o Boi Gordo. Então, teve o Boi Gordo. Eu mesmo, uma vez, falando de seleção, a gente estava falando de seleção, eu estava sentado numa mesa na seleção, aqui em São Paulo, o cara da Boi Gordo apareceu, e os meninos da mesa que estavam, falaram, o cara que cuida da nossa grana é o Mitsu, vai lá e cuida dele. Cara, eu liguei para um outro jogador, gaúcho, vocês devem lembrar, que jogou no Palmeiras, centroavante. Ele era fazendeiro. Pois sabe, eu peguei o telefone e falei, gaúcho, isso funciona? Porque eu não sou fazendeiro, eu não posso falar que se o Boi Gordo funcionava ou não. Eu fui muito mais no simples do que ficar procurando, um milagre para contar para os caras. Cara, não existe você pegar um boi e entregar o que eles entregavam na época. Sim. É simples. Como eu tinha moral com os caras... e eu era do mercado financeiro, aí eu preparei um documentinho, um papel, tal, e levei para o pessoal. Mas como que eu ia dizer para um cara que não tinha tanta confiança, o cara estava dando 36% ao ano? Ué, é muito louco isso. Mas é muito difícil você lidar com essa situação. Porque muitas vezes também, o cara que vem te contar uma coisa dessa, eu estou fazendo um negócio, na realidade ele quer a tua aprovação. Ele quer que você aprove. Não, isso é muito legal. E quando você vai contra, puxa, ele fica decepcionado, mas ele quer fazer. Eu tenho que torcer para ele não colocar muito dinheiro. Sim. Entendi, perfeito.
O Eduardo perguntou o seguinte: qual a maior dificuldade que você encontrou no relacionamento com os atletas? Família? E a outra pergunta é essa: há muito conflito familiar com a família dos jogadores? A família. Muitas vezes o mais difícil de você lidar é a família. Também porque, e eu respeito isso não é uma crítica. Cara, a gente conversou antes sobre isso, de muita gente. No Brasil, o dinheiro é um tabu. Todo mundo que trabalha, todo mundo que joga futebol, o trabalhador, o cara que é empresário, todo mundo trabalha para se ganhar dinheiro, para ter conforto, para melhorar a família, para ter um conforto melhor. Mas continua sendo um tabu. Então, as pessoas não querem realmente abrir. A família, às vezes, e olha, você vem de uma família simples, que o menino vira. Acho que se a gente pegar também, é mais de 80% dos casos. Muitas vezes o garoto, que tem 18 anos, quando ele faz o contrato profissional dele, ele vira o chefe de família. Eu virei com 19. Olha, depois eu vou vir falar do meu livro aqui, vai estar escrito algumas coisas muito bacanas. O cara vira o chefe de família. Mas mesmo assim, todo mundo quer tomar conta. Então, o que ele está dizendo, se você não disser não, mas ele também, às vezes, que no caso do Assunção, ele foi pro lado bom, porque a gente vê muito jogador não fazer uma grande carreira também, porque ele não estava pronto para ser esse chefe de família. Então, a minha maior dificuldade, quer dizer, eu não acho que é uma dificuldade, eu simplesmente aceito, porque eu nunca vou também agradar a todos. Eu estou falando agora de mim, não do profissional. Eu não vou agradar a todos. É do cara me escutar como ele me escutou quando ele tinha 22 anos. Porque muitas vezes ele quer me escutar, mas a família não. Mas quando a família vem contra, para mim é jogo perdido. Porque você nunca vai ganhar da família, né? E eu respeito isso. Eu tenho que respeitar. Mas a maior dificuldade normalmente é a família. Perfeito. Cíntia pergunta: qual o maior erro os jogadores cometem para no fim da carreira não terem dinheiro guardado? Viver fora do meio dele, que a gente estava dizendo. O cara começa o ralo fica muito grande. E mantém. Porque a maior dificuldade, e eu acho que quem. É simples. Não vou falar do jogador de futebol, do trabalhador normal. O cara não está trabalhando, ele está sem dinheiro, ele consegue viver com R$ 1.000 por mês. Ele começa a ganhar 5, ele começa a gastar 5. Ele começa a ganhar 10, ele gasta 10. Não é só o atleta, é todo mundo, é o ser humano. Então, o cara, ele tem que montar a vida dele, ele tem que ter um limite. Não adianta eu falar para ele, nós vamos guardar tanto de dinheiro se realmente ele não consegue guardar esse dinheiro. O atleta, ele tem que... Lógico que eu quero melhorar minha vida, eu quero dormir num lugar melhor, eu quero morar numa casa mais bonita, eu quero andar num carro melhor. Mas tem que ter um limite. O jogador, muitas vezes, ele perde esse limite porque ele joga com o Cristiano Ronaldo, é o que a gente está falando do carregador de piano. O cara joga com o Cristiano Ronaldo e ganha R$ 1 milhão, mas o Ronaldo ganha 30. E ele quer ter a vida do Cristiano. E ele vai manter essa vida quando ele sair do time do Cristiano, que ele vai jogar no Guarani e vai ganhar muito menos, ele vai jogar num time menor e vai ganhar menos, mas ele quer manter a mesma vida. Até quando para, né, bicho? Até quando para. Isso eu deixo para você falar, que aí até eu não posso falar isso, eu não vivi essa experiência, ele viveu. Eu fui jogador que quando eu parei, porque eu acho que o meu sucesso também é ter sido jogador. Eu sou o cara que jogou futebol, que viveu essa vida, fui profissional, mas eu sei o que é difícil. Então, se o cara monta o trem de vida dele e não tem fim, simples, cara, você tem que diminuir o teu ralo. Não tem como. Os caras que me escutaram, eles estão aqui até hoje. Eu tive um jogador que jogou a Copa de 82, cara. O cara tá bem de vida até hoje. Mas não é que eu fiz um milagre, não fui eu que fiz. Eu só ajudei. Ele teve a disciplina de falar, olha, eu quero ter isso aqui, nós vamos construir isso aqui. Então nós construímos juntos. Eu não acredito que eu fiz um milagre. Acho que muitas vezes eu ajudei o cara a pensar. Ok, mas o milagre é ele. Essa também é uma grande dificuldade. Porque eu tive jogador que conseguiu gastar $2 milhões em 6 meses no bingo. Conseguiu. Porque o dinheiro é dele.
A conta é dele. Outra coisa muito importante, você falou sobre o golpe, né? A primeira coisa que eu falo pro atleta, o atleta, ele tem que ter a conta dele, é ele que assina nessa conta, não é o procurador, não é o agente, não é a mãe, não é o irmão. A conta é dele, só sai dinheiro dessa conta e dessas contas, tá tudo no nome dele. É essa que é a grande proteção. O jogador de futebol tem muita mania de delegar. Ele quer a facilidade, ele não. Ele quer, Mitch, aí. Aí você pode dar exemplos que você quiser, que você deve ter um monte. Porque aí o jogador ele quer jogar, ele não pensa. Né? Um exemplo que eu dou, lá em Caíras. Época de Roma. Avenida principal do meu bairro. Avenida principal, só mato. Só mato. O dono, um velhinho lá, chegou. Porra, fala pro seu filho comprar aqui, eu tô vendendo, é tudo meu. Daqui até aqui. Eu vendo, fala, deixa ele pagar do jeito que ele quiser. Eu quero saber desse meio do mato aí. Gente, hoje é galpão atrás de galpão. Então, ou seja, o jogador de futebol ele pensa só em jogar. Por que ele delega? Porque é mais fácil pra ele. Claro. Ele não quer pensar, ele não quer sair daqui no banco, ele não quer sair daqui no supermercado, ele não quer sair. Não, ele quer terminar o treino, ele quer ir pra casa dele. Ele quer terminar o treino, ele quer ver o filho, ele quer terminar o treino, ele quer ir pra casa. Por isso, ele delega. Mas muitas vezes é ruim. É ruim? Inclusive, essa semana você me deu uma dura. Ó, você tem que ver. Você tem que ver. Você viu aí que eu coloquei? Não, Mitch. Não. Você tá errado. Você tem que ver. Você não tem que falar pra sua secretária ver. Você tem que ver se chegou direitinho. Não, Mitch, mas eu confio em você. Não, beleza. Obrigado pela confiança. Mas você tem que ver. E quando você para, principalmente, aí entra o Eli de novo. Quando eu parei, aqui, ó, Eli, fizemos uma lista. Marcos, vem cá. Vamos ver o que é necessário e o que não é, porque a partir de hoje você já não é mais jogador de futebol. Vamos ver o que é bom, o que você precisa e o que você não precisa mais. Por causa do chuveiro e do ralo. Ó, o seu chuveiro, fechou. Agora você só tem o ralo. Então, quanto menos conta você pagar, mais dinheiro você vai ter na sua conta. Né? Então nós fizemos a conta. Opa, eu tinha 3 carros na garagem. Pra quê? Hoje eu preciso de um só. Um carrinho me leva pra qualquer lugar. Né? Eu ia pra viagem 2, 3 vezes por ano. Tem ano que eu nem viajo. Fico em casa de boa, tranquilo. Né? Ou seja, e a partir do momento que você tem filho, você não pensa só em você mais. Você não pensa mais em você. Você pensa nos seus filhos. Você pensa no bem-estar dos seus filhos. O que seus filhos fizerem está bem feito, claro. Você deu essa educação, você deu esse discernimento para que eles pudessem ver o que é bom e o que é ruim. O que eles podem e o que não podem. Muitas vezes eu falo para meus filhos o seguinte, principalmente para o Brian. Ai, pai, eu tenho um pessoal da Adidas, Ricardo Sdei, meu parceiro, né? Muitas vezes, conheci o Sdei, vou tentar trazê-lo aqui para ele explicar a história, como é que eu conheci ele. E eu falo, Sdei, tô precisando disso. Sdei, Marcos, o que você está precisando? Então, o Brian Nicole muitas vezes é vestido o tempo todo de Adidas, porque a Adidas é maravilhosa. E aí nós vamos em algum lugar, o Brian, eu quero isso. Você não precisa disso. Você já tem 2 em casa. Eu quero aquele tênis. Mas pra que tênis? Você tem 3 pares em casa. 4 pares em casa. Tem gente que não tem nada. Verdade. Tem gente que não tem nada, então você não precisa. Você não precisa desse tênis. A partir do momento que você precisar, eu vou te dar. Então eles têm essa educação financeira. Ou seja, guarda dinheiro. Guarda para quando realmente você precisar do seu dinheiro, a hora que der uma dor de barriga, você ter o seu dinheiro. Então isso que eu tentei fazer a minha carreira toda, juntamente com o Mitsu e com ele. Mas isso vem, que é o que eu falei, não adianta ele ter o melhor financeiro, um cara que eu falo, eu não sou o melhor. Eu acho que longe disso, eu sempre falo, deve ter muitas pessoas mais preparadas, mas é uma questão de disciplina. Porque eu sou o cara que dou conselho. Se o cara não aceita, não tem como chegar. Essa disciplina de ter um limite. Se você já falou isso pra mim, Marcos, o dinheiro é seu, meu. Você que faz, eu te aconselho. Mas o dinheiro é seu. O que você quiser que eu faça, eu faço. Mas eu só tô te aconselhando que, por esse lado, é ruim. Então,
na hora de mandar, na hora de assinar, é tudo você. O risco é seu. Eu tô dando uma opinião e não tô dando uma opinião em, por exemplo, eu costumo dizer, só para terminar, eu costumo dizer assim, eu vou com a esposa e com o familiar às vezes, muitas vezes, não todas, mas vamos ver, eu vou comprar uma casa, eu quero que você dê uma olhada. Que nem ele falou, eu viajo que nem cachorro quando cai de mudança. Aí eu tô lá e a gente vai ver a casa pro cara. A primeira pergunta depois que eu vejo a casa, eu falo, qual é o teu sentimento da sua esposa? Porque se a gente tá falando de amor, é a casa dos meus sonhos, é a casa que eu sempre quis morar, é o lugar que eu quis morar. O Fabiano foi morar na Ilha Bela, eu vou falar, Fabiano, não vá morar na Ilha Bela, porque você não é o que você sempre trabalhou para ter. Então você tem que ter, você trabalhou para isso. Agora, se você falar, eu tô comprando essa casa, mas eu penso que ela vai valorizar, aí eu vou pensar em número. Aí eu falo, se o intuito, porque é o que eu tô falando, você tem que ter um limite também no meu lado e dizer pro cara, isso é amor? Porque eu, por exemplo, não gostaria de morar em tal lugar. Eu não tenho que dar esse palpite. Não, a casa, o preço, tá ótimo. É esse preço. Você tá pagando talvez um pouquinho mais caro, porque é a casa que você quer, o cara tá pedindo, você tá pagando, você não quer perder a oportunidade. Então isso também tem que ser medido. Quando as pessoas... Porque eu não sou o cara do banco que tô lá sentado esperando o cliente vir. Eu sou um gestor patrimonial. Eu faço proteção patrimonial. O cara que trabalha comigo, eu vou protegê-lo. E eu quero que ele chegue o mais longe possível. Não tem amor. É número. Nós vamos sentar e vamos conversar sobre... Eu vou conhecer o cara, eu vou saber como é a família dele, como foi o caso... Porque ele não é igual ao Pedro, ao Paulo, ele é o Marcos. Então eu tenho que trabalhar para o Marcos. Então a minha conversa com ele é eu, ele, a esposa, eu, ele, o pai, não importa. É quem é o responsável, quem são as pessoas responsáveis ali. E nós vamos fazer um trabalho para ele. É até bonitinho de dizer, é chique. Eu faço um trabalho tailor-made. É sob medida. O que o Marcos precisa não é o que o Pedro que joga lá precisa, não é o que o João que joga lá precisa. Porque se eu for trabalhar para um cara que é o craque da vez... Eu posso fazer um trabalho totalmente diferente para ele, porque vai me sobrar muito mais dinheiro que ele não vai gastar. Então eu vou fazer um plano de vida para esse cara. Porque, como eu falei, eu trabalhei para um cara que ninguém conhece e ele está muito bem. Porque a gente foi o plano que foi traçado para ele. Ele seguiu a linha. Ele seguiu a linha. Ele sabia o que ele queria. É muito incrível, porque ele me procurou. Através de um outro amigo, ele conversando com um cara em comum. O cara falou, cara, eu trabalho com um cara, o cara mora na Suíça, mas ele vai vir pra cá. Quando eu fui pra lá, o cara falou, tem um amigo meu que eu quero te apresentar, ele quer falar com você. Ele tá procurando um cara que nem você. Ele já tinha passado apuro, certamente, e quando eu sentei com ele, ele falou, cara, é um cara assim que eu tava procurando. Agora, poderia ser que eu não fosse esse cara. Poderia ser. Ele falar, não é isso que eu tô querendo, eu quero um cara que me fale outras coisas. Eu acho que caiu direitinho. Sim. Galera, eu sei que tá assistindo esse papo super educativo, que tá sendo um papo muito legal. Já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa comentário aí no vídeo. E, mais importante que tudo, é seguir essas dicas, né? Você até falou referente ao jogador assinar. Recentemente saiu uma notícia de um jogador que teve passado pelo Corinthians, Galatasaray, que estava na Turquia e a família aqui no Brasil assinando coisas pra ele e ele perdeu a fortuna de 26 milhões de reais, né? Então é importante, se você acabou de falar, do jogador assinar por último pra não ter esse prejuízo. E como você também falou que viajou muitos países, morou em muito lugar, qual o melhor país que você morou? Suíça. E você acha que o mundo árabe vai dominar o futebol? Não. Não. É o que a gente tá falando da camisa, do time. Cara, futebol... O Marco vai falar isso muito melhor que eu, porque eu tive uma vivência do futebol, mas não tão aprofundada. Eu gostaria de ter tido. De verdade, eu gostaria de ter tido essa vivência. Eu até sonho, às vezes, que eu tô num nível maior do que eu joguei. Isso eu acho que todo atleta como que chegou no meu nível, que é um nível bem, que é o terceiro escalão, a gente tem essa... Porque é muito próximo, né? Mas só que essa distância que é próxima, que é, por exemplo, desculpa o Vasco da Gama, mas é o Flamengo e o Vasco.
Na hora que o bicho aperta, o Flamengo ganha. Lá fora é a mesma coisa. Você tem times grandes, países de futebol. O Brasil nunca vai deixar ser um país de futebol. O primeiro que o país árabe, por uma questão até física, calor, você não vai. O Japão tentou fazer, os Estados Unidos, que tem muito mais condição, porque os atletas são fortes, é uma mistura de raça. Cara, os Estados Unidos ganham uma Copa do Mundo, vai ganhar? Pode ser que ganhe, porque a Espanha também demorou. Imagina, a Espanha, que é um país de futebol, foi ganhar só em 2010. China. A China, que é um país enorme, não ganha. Então o país árabe vai ter muito mais dificuldade ainda que os asiáticos. Agora, se eles quiserem, eles vão ter um baita campeonato. Se eles aceitarem 8 estrangeiros cada time, ou 11 como a Inglaterra, eles vão ter um baita campeonato, porque os caras têm condição. O que, não sei, acho que o pessoal que está lá do outro lado da câmera hoje, ele pode pensar, não sei se eles tiveram uma noção do que os caras fizeram no Catar. Vocês não têm ideia do que foi feito no Catar, do que era, o que se tornou. Então eles vão, porque, problema financeiro. Eu acho que está muito mais para os Estados Unidos dominar o futebol daqui a uns anos do que o país árabe. Muito mais. Porque eu acho que o pessoal foi jogar lá porque eles botaram muito dinheiro em cima da mesa. Mas quando um cara que não estava querendo tanto dinheiro, estava querendo qualidade de vida, estava querendo... Poxa, eu adoro, pra falar a verdade, eu estou indo para Dubai de novo, estou indo para Catar semana que vem, mas é uma delícia estar lá. Que vida mas difícil. Você morou lá, nós nos encontramos lá. Que vida difícil tá levando esse rapaz. Tô até triste. Mas os times dos Estados Unidos vão ter muito mais condição de fazer um grande campeonato. Vai ter muito mais. É o que eu falo assim, cara, você tem uma proposta de jogar nos Estados Unidos, daqui a um tempo a ganhar quase o mesmo dinheiro, porque eles vão pagar eternamente assim. Ou você vai jogar em outro lugar, você vai para lá, porque muitas vezes o jogador de futebol, hoje, coisa que não acontecia no nosso tempo muito, o cara tem uma proposta... Sempre quis jogar lá e não consegui mexer. Não é? Nos Estados Unidos. Então... o Messi foi agora, foi o Busquets, imagina, o Busquets poderia ter ficado na Europa ainda, e ele foi para os Estados Unidos. Porque não é só dinheiro também. E outra, hoje em dia, o jogador, por mais comunicação, hoje quando o cara vai ser contratado, ele pergunta como é que é o lugar. Liga pro outro atleta. Liga, não liga, Marco? Liga. Mas no nosso, ele quando ele foi para Roma, ele não ligou, ele foi para Roma. Eu duvido. Você foi vendido e tem que ir, ponto, tem que ir. Hoje não funciona mais assim. Então o futebol árabe, eu acho, vai ter muita dificuldade para... Vai ficar aí em 2, 3 anos, como já foi a China também. A China está pagando 20 milhões pro Tevez. O Oscar foi ganhando uma fortuna para jogar lá, não é verdade? Por que não tem condição? E hoje ninguém fala mais, né? Não. E a última pergunta, e aí, chefe, é com você. O fato de você ter jogado bola, ser jogador, te ajuda nesse relacionamento com os atletas por conhecer melhor o lado deles? Eu acho que foi a grande chave. Foi a grande chave. Tanto que é muito engraçado essa pergunta, porque eu não lembro se quando o Marco me viu a primeira vez, eu estava de terno e gravata. Cara, o mundo da bola mudou muito, mas continua sendo o mundo da bola. A gente hoje, realmente, o Marcos falou, é jogador, atleta profissional. Eu conheci os dois lados, e eu tive uma sorte, que no início eu não falei, o meu pai também trabalhou no mercado financeiro, aqui no Brasil. Então eu sabia como é que era, como funcionava o banco, o que era uma ação, o que é um investimento, como que você forma um patrimônio, o que é importante ter. Não pode ter só dinheiro também, eu não falo para o cara ter só dinheiro. É um trabalho global financeiro, né? Eu não sou o cara que está lá sentado atrás de uma mesa, o cara vem com o dinheiro dele. Não, a gente vê tudo. Vou te dar um exemplo prático hoje. Hoje o cara, por exemplo, vai comprar um carro. Se eu compro esse carro mais barato do que o jogador. Então, tudo funciona numa maneira de você... O meu trabalho é muito mais economizar para o cara do que ganhar dinheiro para ele. Porque a gente não vai correr risco com o dinheiro do cara. Então ele tem que economizar, fazer o melhor negócio para ele. Agora, estar do lado de cá ajudou muito. Por quê? Porque quando eu comecei primeiro, eu tinha os números, como eu te dizia, eu conhecia os caras, eu tinha uma boa reputação no meio,
Eu sou muito orgulhoso de trabalhar com um cara que jogou a Copa de 82, porque ele tem 10 anos mais que eu. Então, quando eu fui para falar com ele, eu fui olhando para cima, falando assim: oi, como é que vai o senhor? Tudo bem? Olha, eu mudei de profissão, você está sabendo? Não, ouvi falar, que bacana, você está trabalhando com finanças, onde você está trabalhando? Contei a história para ele. Eu falei: vou acreditar em você. Ele acreditou em mim. Começou aos poucos e devagarzinho a gente foi cuidando das coisas dele. Mas eu acho que é muito específico a profissão. Por isso que eu não sou... que eu ia dizer o seguinte, eu comecei a trabalhar de terno e gravata. Porque na Suíça, todo mundo trabalha de terno e gravata. Aí eu fui visitar uns amigos de terno e gravata. O cara olhou para mim e falou assim: tem enterro hoje? O que aconteceu? Porque nós se conhecemos... O defunto era maior. Isso. Porque, cara, o cara me conheceu de shorts. Chinelo. De chinelo. De camisa pendurada no braço. Então, eu acho que eu ter jogado e entender os dois lados foi muito importante no sucesso da minha carreira. E eu posso te dizer que eu acho que é difícil a gente falar da gente, mas eu tenho o meu case é um case de sucesso. Com você, chefe. Mitch, lhe agradeço. Acho que o bate-papo foi bacana. Foi para quem está começando a ganhar dinheiro, não só o atleta profissional de futebol, o jogador de futebol. Para quem está começando a ganhar dinheiro, gostaria que você, assim como todos os convidados que vêm ao meu podcast, no final do programa ele deixa uma mensagem, ele deixa um conselho. E hoje o seu conselho é financeiro. Então, por favor, a câmera é essa, fique à vontade. Cara, você me pegou de surpresa. Mas é isso. É isso. Olha, eu acho que não é um conselho, é simplesmente assim. Acho que nós todos trabalhamos para melhorar de vida. Eu aprendi a não ter vergonha de melhorar. Eu acho que nós todos estamos aqui para melhorar. Então, acho que o que eu tenho para dizer é: trabalhe forte, trabalhe muito, porque eu acho que a única maneira da gente melhorar é trabalhando. Não existe milagre. É trabalho. Tudo que você ganhar, você guarda, mas você melhorar de vida, você vai melhorar se você trabalhar. É o trabalho que deixa a gente rico e não o milagre. É isso. Beleza, meus parceiros? Mitch, papo Bom, sensacional, obrigado. Obrigado você, obrigado a todos aí. É isso, cara. E agradeço de coração, é um orgulho, como eu falei pra você, estar aqui sentado com você. Você sabe disso, sabe o carinho que eu tenho por você. E eu acho que do tempo que a gente se conhece, você sabe que é muito verdadeiro. É isso. Então, pessoal, mais uma grande lição de vida, um grande bate-papo. Hoje saímos um pouco, não tanto, né? Porque o futebol esteve envolvido nesse bate-papo, né? Fomos mais pro lado financeiro do jogador, mas o futebol sempre envolvido. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem. E muito obrigado. Próxima semana tem mais, vai ter mais convidados aí. E um beijo para vocês, boa semana. Obrigado pela audiência. Tamo junto sempre, fiquem com Deus. E até a próxima terça, se Deus quiser. Valeu, rapaziada.